Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, então, à segunda aula de álgebra linear. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre sistemas. Então, vamos começar tendo uma pequena introdução sobre sistemas e depois vamos ver um método para resolução de sistema, que é o escalonamento, que é o método mais tradicional que tem. Então, primeiro, o que é um sistema? Vai ser um conjunto de m equações com n variáveis, definido da seguinte forma. Então, aqui eu tenho a representação de um sistema, onde eu tenho uma constante A1 multiplicando a variável x1, aqui uma constante A12 multiplicando a variável x2, até uma constante A1n multiplicando a variável xn, que é igual a uma constante B1. Daí eu vou para a segunda linha, então eu tenho as constantes A21 multiplicando a mesma variável que estava em cima x1, A22 multiplicando a mesma variável x2, assim por diante até o B2, e mesmo comportamento até a mésima linha, ok? Esses A1, A12, A1n, isso aqui vão ser números tipo 2, 3, 5, 7. X1, X2, X3 vão ser variáveis, mesmo dependendo quando o sistema tiver poucas variáveis, a gente costuma representar por x, y, z, w, mas tem muitas variáveis, 6, 7, daí a gente troca por x1, x2, x3 para facilitar a anotação. E esses b's aqui também vão ser números, vão ser conceitos, vão ser, sei lá, qualquer número, 2, 3, 5, alguma coisa assim. Que nem aqui eu tenho o meu exemplo. Então, aqui eu tenho 2x mais y mais z igual a 0. Então, este 2 aqui seria o A11. Aqui o A12 seria um 1, que está escondido aqui, né? O A13 seria 1. O B1 seria o 0. Aqui o A21 é menos 4. O A22 é menos 2. O A23 é 2 positivo. E o B2 é 4. E aqui o x1 é o x, né? O x2 eu representei por y, o x3 eu representei por z. Então, eu quero resolver esse tema. O que é resolver esse tema? Achar um valor para x, um para y, um para z. Um ou mais valores. Às vezes, sistemas podem ter mais que uma solução. A gente vai estudar isso com mais detalhes na próxima aula. A gente vai estudar o número de soluções de um sistema. Por enquanto, basta saber que pode ter mais que uma solução. Então, como que eu vou resolver esse sistema? Eu vou escolher uma das duas linhas, em geral tanto faz, e vou tentar isolar uma das variáveis. Então, aqui eu comecei trabalhando na segunda linha, e vou tentar isolar a variável z. Então, vou passar o menos 4x e o 2y para o outro lado, e vou dividir tudo por 2, que está multiplicando z. Então, nessas condições, eu vou conseguir que z é 2x mais y mais 2. Porque 2x passou o menos 4x para o outro lado, ficou positivo, dividiu por 2, sobrou 2. E o 4 que já estava aqui, dividiu por 2, sobrou 2. E o y também passou para o outro lado, ficou 2 positivo, dividiu por 2, ficou 1. Ok? Então, isolei o z. Com o z isolado, eu vou trocar este valor aqui pelo z na equação de cima. Ok? Então, aqui na equação de cima eu tinha 2x mais y mais o z. Estou colocando aqui, ó, toda essa expressão, igual a 0. Agora eu vou isolar alguma das outras variáveis. Então, aqui a primeira coisa que eu fiz antes de isolar as variáveis, eu simplifiquei as contas, né? Somei 2x com 2x, ficou 4x. Y com y ficou 2y. O 2 que tinha, passei para o outro lado, ficou menos 2. Daí eu resolvi, então, isolar o 2y. Então, passei o 4x para o outro lado, ia ficar menos 4x. E já passei o 2 dividindo, então vai ficar y igual a menos 2x. O menos 2 dividido por 2 ficou menos 1. Então, agora eu vou pegar este y aqui e vou voltar aqui na minha variável z, que tinha um y. Então, eu vou trocar este y por menos 2x menos 1. Porque daí aqui a minha variável y estava dependendo de x e y. Se eu trocar o y por essa expressão, minha variável x vai ficar dependendo só... A minha variável z vai ficar dependendo só de x. Então, eu vou conseguir eliminar mais uma variável do meu problema. Então, o que eu fiz aqui, estou trocando o y por menos 2x mais 1. Simplificando as contas, né? O 2x cancela com o menos 2. Aqui o menos 1 vai simplificar com o 2, vai sobrar 1. Então, achei um valor para o meu z, que é 1. Agora, eu vou pegar este valor... Agora, eu vou pegar este valor de z... E vou substituir nos valores que eu tinha para y e para x. Então, o y...
A princípio eu teria que fazer isso, mas o meu y já não depende de z, ele só depende de x. Então, se eu tivesse, digamos que, menos 2x menos 1 mais z, eu trocaria aqui por z. E o meu x, como eu não isolei ele vai ser a variável livre do meu problema. Então, o x vai ser x mesmo, eu não tenho nenhuma restrição nele. O y vai ficar menos 2x mais 1 e o z vai ficar igual a 1. Como eu posso ver aqui embaixo, no meu conjunto solução. Então, essa é uma maneira de resolver sistemas lineares, digamos, a maneira mais braçal, mais arcaica, não tem nenhuma sofisticação nela. A princípio, dá para resolver qualquer sistema usando esse tipo de técnica de, pega uma equação, isola uma variável, daí troca essa variável na próxima equação, isola outra e vai indo fazendo assim. Mas para esse sistema aqui que era pequeno já deu um pouco de trabalho, para sistemas maiores isso acaba ficando muito complexo e a chance de tu acabar fazendo um erro no meio do caminho acaba sendo muito grande. Então, o método que a gente vai ver para resolver, que é o método do escalonamento, enfim, ele também é trabalhoso, vai ter bastante cálculo, mas ele é mais sistemático, é mais difícil de tu se perder no meio do processo. Ele é o que a gente chama de computacionalmente mais eficiente. Vamos ver aqui, então. Então, aqui eu tenho um sistema linear genérico, que eu tinha mostrado para vocês. A primeira coisa que eu vou definir é a matriz ampliada do sistema. O que é essa matriz? Eu simplesmente vou copiar os coeficientes que estão multiplicando as variáveis, né? Então, o número que está acompanhando o x1, o número que está acompanhando o x2, o número que está acompanhando até o xn, vai ser a minha primeira linha. Daí eu coloco uma barra vertical e coloco o que está do outro lado do igual, as constantes. Então, aqui, B1. Daí faço a mesma coisa para a segunda linha, assim por diante. Vou simplesmente copiar os números. Então, vou tirar as variáveis fora. Então, dá uma limpada, dá para entender um pouco mais fácil, não fica tão poluído de enxergar, e o que vai facilitar um pouco para fazer as contas. Então, aqui a gente tinha aquele sistema do exemplo anterior. Aqui eu construí a matriz ampliada dela. Só copiei os coeficientes. Então, agora outra coisa que eu vou definir para vocês é o que são operações elementares. Vão existir basicamente 3 tipos de operações elementares. A primeira e mais simples, que é trocar duas linhas de lugar. Então, aqui eu tinha a linha 1 e a linha 2, eu inverti a linha 1 e a linha 2, ok? Então, essa matriz ampliada veio de um sistema que eu alterei, então agora isso aqui daria origem a um outro sistema, mas a solução do sistema antes e depois de eu aplicar a operação elementar vai ser a mesma. Então, simplesmente trocar linhas de lugar não vai alterar a solução do meu sistema, mas isso, como a gente vai ver depois, pode ser útil para resolver o sistema. A outra operação elementar é multiplicar uma linha por uma constante. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu peguei essa segunda linha aqui e multipliquei ela por menos 1/2. Então, a primeira linha eu não fiz nada, eu só copiei ela. Segunda linha, então, aqui, o menos 4 por menos 1/2 dá 2. Menos 2 vezes menos 1/2 dá 1. 2 vezes menos 1/2 dá menos 1. 4 vezes menos 1/2 dá 2. Então, agora, então, eu transformei uma matriz na outra. Essa matriz vai estar associada a um novo sistema. E a solução desse sistema, de novo, vai ser exatamente igual à do anterior. Então, multiplicar uma linha por uma constante não vai alterar a solução do sistema. E a terceira operação elementar, que é somar uma linha com um múltiplo de outra linha. Então, aqui eu não vou fazer nada na primeira linha, só estou copiando ela. E a segunda linha eu vou somar com 2 vezes a primeira. Então, esse menos 4 eu vou somar com 2 vezes 2, dá 0. Esse menos 2 eu vou somar com 2 vezes 1, dá 0. Esse 2 eu vou somar com 2 vezes 1, vai dar 4. E este 4 eu vou somar com 2 vezes 0, vai continuar 4. Então, eu alterei bastante agora a aparência do sistema, mas ela, assim como as outras operações, ela não muda a solução do sistema. Então, o sistema relacionado a essa matriz tem a mesma solução do sistema relacionado a essa matriz. Então, são esses os 3 tipos de operações que a gente pode fazer que não vão alterar a solução do sistema. E, fazendo essas operações, a gente vai conseguir, então,
transformar um sistema que era complicado em um sistema que é mais simples de resolver. Como a gente vai ver, então, agora aqui nesse exemplo. Então, nosso objetivo é utilizar as operações para transformar um sistema qualquer em um sistema mais simples de resolver, que vai ser um sistema onde a gente vai tentar introduzir muitos zeros nele. A gente vai tentar eliminar muita coisa, então a gente vai tentar deixar cada linha com a menor quantidade de variáveis possíveis. O procedimento é meio padrão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse sistema aqui, vou montar a matriz ampliada dele, simplesmente copiando os coeficientes. E agora, a técnica é tentar transformar ele em que a gente chama de um sistema triangular. O que é um sistema triangular? Onde todos os elementos abaixo da diagonal são zeros. Então, eu vou tentar zerar essa parte aqui que está em vermelho, fazendo operações elementares. A principal operação elementar que eu vou fazer é somar uma linha com um múltiplo de outra. Ocasionalmente, eu posso precisar fazer uma troca de linhas ou multiplicar uma linha por uma constante. Em geral, para resolver o sistema, se esse primeiro elemento aqui de cima for 1, isso vai ajudar bastante nas contas. Então, quando ele não for 1, eu posso tentar fazer uma troca de linha, se alguma outra for 1, ou posso tentar multiplicar por uma constante para transformar em 1, enfim. Às vezes não vale a pena, porque às vezes para multiplicar por uma constante para transformar em 1, eu posso encher meu sistema de fração e acabar dificultando as coisas. Então, mas quando for fácil de obter um 1 aqui em cima, é desejável. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como eu já tenho 1, vai me facilitar a vida, eu vou eliminar este 2, este 1 e este 3, fazendo a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, a linha 3 menos a linha 1, porque aqui eu tenho já 1 e 1, e a linha 4 menos 3 vezes a linha 1. Então, fazendo essas operações, eu consigo estes zeros, só que, claro, eu tenho que seguir fazendo as contas para atualizar os outros valores. Então, aqui eu ia ter 2 menos 2 vezes este elemento aqui. Então, 2 vezes 2 vezes 2 menos 2 vezes 2. Então, vai ficar 2 menos 4 menos 2. E assim por diante, eu vou atualizando os valores. Aqui eu teria menos 1, menos 1, menos 2. Então, esse ficar menos 1 com menos 2, menos 3, e atualizando os restos dos valores. É a mesma coisa, que eu ter 2 menos 3 vezes 2. Então, vai ficar 2 menos 6, que vai dar menos 4. É a mesma coisa eu faço para os outros valores, digamos. Não vou fazer todas as contas, mas aqui o 14. Como que eu atualizar ele? Vai ficar 14 menos 3 vezes 10. Então, vai ficar 14 menos 30 menos 16. Assim que eu vou fazendo as contas, eu vou obtendo esses valores aqui. Então, agora, vou seguir. Agora, Ô, professor, diga. só aqui que nem tem a regra que L2, na primeira linha aqui no meio, no caso, L2, daí tem a flechinha, L2 menos 2L1. Esses números, o 2L1, esse 2 na frente é uma regra? Daí ele vai estar sempre na Ok. função? Não, por que tem este menos 2 aqui? Porque eu vou escolher justamente o número que, quando eu multiplico por este número e somo, dá zero. Como aqui eu tenho 1, então, nesse caso, quando eu tenho 1, eu só vou pegar os negativos desses daqui, ó. Aqui, ó, tinha 2 menos 2, 1. Aqui ficou menos 1, o 3 menos 3. Mas, digamos, se aqui eu tivesse 2 em vez de 1, daí eu ia pegar aqui menos 1, porque eu vou pegar, daí, em vez de ter 2 aqui, eu teria menos 1, se aqui fosse 2. Porque eu ia escolher justamente o número que, quando eu multiplico por esse e somo, vai zerar. O objetivo é conseguir o zero aqui. Daí os números eu vou escolhendo arbitrariamente para que as contas fechem. Bem, agora aqui eu acho que vai ficar talvez mais claro. Porque agora eu quero zerar essas três partes aqui de baixo. Só que agora eu vou usar esta linha aqui para zerar estas duas de baixo. Para conseguir um zero aqui e um zero aqui. Então aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho menos 3. Para mim usar o menos 2 para zerar o menos 3, eu ia precisar de uma fração. Só que, enfim, a gente tenta evitar o uso de frações o máximo possível para não complicar as contas.
Então, uma estratégia aqui que eu poderia multiplicar aqui por 3 meios e fazer as contas, separar frações, mas uma estratégia que eu posso fazer antes disso, então, se eu multiplicar essa linha aqui por 2, aqui então multipliquei por 2, o 3 virou menos 6, o 2 virou menos 4, menos 5 virou menos 10, o menos 10 virou menos 20. Aqui eu vou ter um número par, eu vou conseguir zerar ele mais fácil com menos 2. Então, usei este caminho intermediário aqui, agora tenho essa nova fração. Então, aqui eu tenho menos 6 e eu quero zerar ela com menos 2. O que eu vou fazer? Para me multiplicar, para mim conseguir zerar, então eu vou multiplicar esta linha aqui por menos 3. Então, eu vou fazer L3 menos 3 vezes L2. Porque quando eu multiplico menos 2 por menos 3 dá 6 positivo, e quando eu somar, dá 0. Para essa outra linha aqui que eu tenho menos 4, eu vou multiplicar por menos 2, porque quando eu multiplico menos 2 com menos 2 dá 4 positivo, e quando eu somar, dá 0. E daí, de novo, eu vou atualizando os valores. Aqui, esse menos 4, o que ele vai transformar? Eu vou pegar o menos 3, multiplicar pelo menos 4 que está aqui em cima, que vai dar 12, 12 menos 4, 8. Aqui o menos 10. Eu vou pegar o menos 3, que já estava aqui, vou multiplicar por menos 6, vai dar 18, menos 10, 8. E assim por diante. Então, agora para mim conseguir deixar isso aqui na forma triangular, eu só tenho que zerar este 4 aqui. Então, pergunte. Mais uma perguntinha. Então, no caso, o número que eu vou escolher na frente é um número que sirva para aquele, digamos aqui, no segundo, pode ser no segundo exemplo, para zerar a primeira coluna. E aí eu vou multiplicar toda a linha. Exato. Ah, tá. Agora eu entendi. Obrigada. Então, agora aqui, eu tenho essa linha aqui com 8, 8, 16, essa aqui com 4, 4, 16. A princípio, eu quero zerar este elemento aqui e teria que usar esse elemento que está logo acima dela, que é o 8. Para que zerar um 4 com 8 é difícil. Então, aqui eu teria duas estratégias. Ou eu poderia trocar essas duas linhas de lugar, porque zerar o 8 com o 4 é fácil, não precisa de fração. Ou eu poderia multiplicar essa linha aqui por uma constante. Uma constante possível seria multiplicar por 1 meio, daí aqui eu consegui já um 4, ou até por 1 oitavo eu ia conseguir um 1, enfim. Vamos ver qual foi a estratégia que eu usei, que eu nem lembro. Eu usei a troca de linhas. Eu troquei, então eu passei o 4, 4, 8 para cima e deixei o 8, 8, 16 embaixo. Porque daí agora, em vez de zerar o 4, eu vou zerar este 8 aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar a linha e subtrair duas vezes a linha de cima, porque daí eu consigo cavar o zero. E se vocês verem, essa linha de baixo era exatamente duas vezes a linha de cima, então vai zerar tudo. E assim, então, consegui meu sistema, ele está na forma triangular, porque todo mundo que está abaixo da diagonal é zero. Isso que é um sistema que está na forma triangular. E agora, então, eu pego esta matriz aqui e escrevo o sistema associado a ela. Esse sistema aqui é muito mais fácil de resolver que o anterior, porque é fácil desacoplar as variáveis, é só ir jogando elas para o outro lado. Antes, quando tinha aquele monte de variável junto, tu não ia conseguir isolar elas tão facilmente. Então, eu vou começar trabalhando aqui com a minha última linha. Aqui, eu vou passar o 4x3 por outro lado e dividir todo mundo por 4. Eu vou conseguir, então, que x4 é menos x3 mais 2. Eu pego este valor de x4 e troco aqui na segunda linha. Então, aqui eu vou ter menos x2, menos 4x3, menos 6 vezes, deu o valor de x4, eu substituo por este aqui, igual a menos 12. Daí eu simplifico, aqui eu ia ficar menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 6 vezes x3, com menos 4 vai sobrar 2 vezes x3, o menos 2x não muda, porque o menos 2x2 não muda, porque não tem x2, e aqui menos 6 vezes 2 vai dar 12 positivo, quer dizer, desculpa, 12 negativo, né? Quando eu passar para o outro lado vai dar 12 positivo, com menos 12 que tinha vai zerar. Então agora eu só isolo uma das duas variáveis, eu posso isolar tanto x1 quanto x2, tanto faz, vou passar uma para o outro lado e vou dividir os dois lados por 2,
Então, eu vou conseguir que x2 é igual a x3. Então, eu posso dizer, como aqui eu já tinha deixado o x3 como variável livre, tinha isolado o x4, então aqui é interessante eu isolar o x2 e deixar o x3 como variável livre, tanto aqui quanto aqui. Para sempre tentar, se possível, indo deixando as mesmas variáveis livres, porque senão depois você vai ter que voltar e ir atualizando os valores, vai dar mais trabalho. Então aqui eu vou trocar o valor de x4 e x2. Então o x2 eu estou trocando por x3. O x4 aqui por menos x3 mais 2. Então vou simplificar as contas aqui. Vou ficar que x1 mais x3 vai ser 2. Vou isolar o x1, então vou deixar o x3 como variável livre de novo. Então vou ficar que x1 é menos x3 mais 2. Então agora a solução do meu sistema... Aqui, se tu perceber, eu não coloquei x3, eu coloquei tudo como x. Então, basicamente, tem um passo escondido que eu vou dizer que x3 é x, só para simplificar a notação. Se x3 for x, então x1 é menos x mais 2. Ó, menos x mais 2. O x2 vai ser x. O x3 eu estou dizendo que ele é x mesmo, né? Eu poderia ter colocado tudo aqui com x3, não tem problema. A letra que eu vou usar para a resposta final é indiferente. Então aqui o x3 é ele mesmo, que é x. E o x4, que é menos x3 mais 2. Então aqui menos x3 mais 2, só que eu estou trocando x3 por x. Então essa vai ser a solução do meu sistema. Então para qualquer valor de x que eu escolher, isso aqui vai ser uma solução. E era isso, então, a gente viu um pouco sobre sistemas, né? Viu como usar o método de escalonamento. Se vocês prestarem atenção, acho que na apostila lá já tem os conteúdos para a próxima aula, caso já queiram indo dando uma olhada. Mas, a princípio, para a aula de hoje era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente ainda tem tempo para responder. Se não, enfim, então estão liberados, não tem mais nada por hoje.